Bom dia, Shalom, povo de Deus. É muita alegria de ter-vos no outro lado, na presença de Deus. Hoje é um dia abençoado e a sua presença é muito maravilhosa para nós. A tua presença é muito importante para nós. Hoje é domingo, domingo preparado para você, preparado para nós, para uma vez se alimentar espiritualmente. Bem, amados, estamos na presença de Deus, onde está, se conecta conosco, fica ligado conosco, convida a sua família, convida o seu esposo, convida os seus filhos para estar na presença de Deus, porque nosso programa já começou. Hoje é o culto dominical que preparamos para você, para se alimentar espiritualmente. Bem, amado, se prepara, fica conectado conosco no dia de hoje. Amado, está aí na presença de Deus. Antes de mais nada, vamos agradecer a Deus por tudo que tem feito na nossa vida. No dia de hoje, muitos morreram. No dia de hoje, muitos serão enterrados. No dia de hoje, muitos estão nos hospitais. Você está de boa saúde, a tua família está de boa saúde. Deus operou maravilha na sua vida. O que é que você vai dar a esse Deus se não for obrigado? Amado, agradecer a Deus é muito fácil. Ora, em nome poderoso de Jesus. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pela sua graça. Muito obrigado pela sua bondade. Muito obrigado pelo seu amor, Pai, que manifestou nas nossas vidas. Pai, nós agradecemos bastante esta manhã pelo amor que foi renovado nas nossas vidas, pela saúde, pela graça, meu Deus, que nos concedeu. Pai, não temos nada para dar, mas digamos muito obrigado na nossa oração. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo que tem feito nas nossas vidas. Que o seu nome seja louvado, que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Bem, amado, estamos na presença de Deus. No culto de hoje, bem amado, antes de passarmos para ouvir a palavra de Deus, vamos adorar o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que habita na adoração. Bem amado, embora que você queira outras coisas na vida, mas antes de mais, devemos adorar a Deus, porque é este Deus que vai te dar tudo quanto você precisa. Antes de pedir, antes de ouvir, primeiro adora a esse Deus, porque o nosso Deus é o Deus vivo, Ele vive e vive para sempre. Por isso, adora a Deus, lembra de todas as coisas que Deus já tem feito na sua vida, adora a Deus em nome de Yeshua HaMashiach. Pai interno, nós adoramos a Ti, não temos outro Deus. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Salvador, Tu és tudo para nós. Meu Deus, a Bíblia diz, pelo seu amor, Tu mandaste o seu Filho Jesus Cristo. Nos fez a graça de tornar filho de Deus, nos fez a graça, Pai, de tornar seus servos. Pai, muito obrigado, meu Deus, estamos a adorar o seu nome. Que o seu nome seja adorado, que o seu nome seja glorificado. Tu és o único, Tu és o nosso Pai, Tu és o verdadeiro Deus. Que o seu nome seja louvado, que o seu nome seja glorificado. Meu Deus, Tu és o verdadeiro, o Todo-Poderoso. Seja glorificado esta manhã, em nome poderoso de Yeshua HaMashiach. Et me convaincre que tu es présent. Bem, amado, neste momento, começa a deixar o momento da palavra na mão de Deus. Diga a Deus que a palavra na manhã de hoje que possa te edificar, que a palavra na manhã de hoje que possa trazer vida dentro de ti. Bem, amado, sem a palavra nós não somos ninguém. Por isso, entregue este momento na mão de Deus. Diga a Deus, a palavra de hoje que seja para mim. Oremos em nome de Jesus. Pai nosso, nós queremos adorar El Shaddai, ouvir a palavra, nós deixamos este momento nas suas santas mãos, o momento que nós queremos ouvir a palavra. Meu Deus, meu Pai, que a palavra de hoje seja abençoada conosco. Tu as des démons de cause criminaux. Hoje traga a bênção na nossa vida. Santo Espírito, ajuda-nos, meu Deus, ajuda-nos, meu Pai, para que a palavra de hoje, Pai, traga alguma coisa nova nas nossas vidas. Meu Deus, meu Pai, Tu és a palavra viva. Estamos prontos para ouvir. Muito obrigado, Pai, em nome de Deus. L'esprit majeur, c'est lui qui Pai parlera à nosso, votre place. o verdadeiro Deus,
Este momento nós queremos ouvir a sua palavra. Moment otolingi toyoka liloba na yo. Deixa que a palavra desta manhã Sika ke liloba ya tonga lelo muda as nossas vidas. echange vie na biso. Que traga novas coisas. Emema iloko ya sika. Meu Deus, através desta palavra ungida desta manhã, Nzambe nanga à travers parole yo ronde ya tonga lelo. deixa que o céu permaneça aberto. Sika ke lola ezala toujours ya kofungwa. Santo Espírito, ajuda-nos Molimo mosantu sunga biso. para que possamos colocar esta palavra em prática. Poto tia liloba o na pratique. Para que este momento Nzambe moment oyo seja controlado pelo Santo Espírito ezala contrôler na molimo e que mosantu. a sua graça Grâce na yo seja derramada ekita agora no sikoyo nosso meio na kati na e na biso. vida de todos que estão a nos Pe acompanhar. na via moko na moko azolanda biso. Em nome poderoso de Yehoshua Na Amashia. kombo ya nguya ya Yoshua Mashia. Amen. Amen. Nzambe apambola biso nyonso Que Deus abençoe a todos nós. esika tozali. Onde nos encontramos, Graça ya Nzambe a graça de Deus ezala partage na biso. seja a nossa partilha. Tolingi to partager liloba Nzambe Queremos partilhar a palavra de Deus, oyo ezalaki préparé dès l'éternité mpo na bomoi na biso que estava preparada da eternidade para a nossa vida, mpo topartage na dimanche ya lelo. para partilharmos no domingo de hoje. Et je crois de tout mon cœur Eu creio em todo o meu que coração liloba ya Nzambe que a palavra de Deus, ya tongo ya lelo na manhã de hoje, echange vie ya ndeko moko azolanda biso. vai mudar a vida do irmão que está nos acompanhando. Même si eza na babiloko mo etambolaki te, Mesmo que se há algumas coisas que não andavam, même si olelaki, se você chorou, Bible elobi a Bíblia narra, nakolela na bango nos seus choros, babelelaki Nzambe eles clamaram a Deus. e Nzambe atindaki liloba na ye E Deus enviou a sua palavra. e liloba na ye ekangolaki E bango. a palavra os libertou. Tika ete liloba mpe ya lelo Deixa que a palavra de hoje, elokalize yo esika oza, que localiza até onde estás, ekangola yo, ebikisa yo na kombo na Yoshua te Mashiach. liberta e te cura em nome de Jesus Messias. Alléluia. Amém. Tema tongo ya lelo topartage O tema da manhã de hoje estamos a ezalaki partilhar. déjà publié avant. Já estava publicado antes. La parole de Dieu. A palavra de Deus. Yebisa ndeko apemeno la parole de Dieu yebisa ye. Diga ao teu próximo a palavra de Deus. Ok, rapidement totanga na livre ya Jean, na Nouveau Testament, Jean chapitre 15. Rapidamente estamos no Novo Testamento, João capítulo 15, Totanga na verset 7. no verso 7. Lemos em português. Amen. João capítulo 15, no seu verso 7. Amen. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Palavra do Senhor. Natang na français. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc, faut souligner partout dans la Bible na biso et que mes paroles demeurent en vous. Devemos sublinhar isso na nossa Bíblia, que a minha palavra demora em vós. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Peça o que quiser e vos será feito. Ok, thème na biso eza la parole, O nosso tema é la parole de Dieu. a palavra de Deus. Yango tolobi to souligner partout wana et que si mes paroles demeurent en vous. É por isso que dizemos, vamos sublinhar naquela parte, se a minha palavra demorar em vós, Batu ebele muita gente baoluka Nzambe asalela bango. está à procura que Deus opera nas suas vidas. Baoluka Nzambe a faire prospérer misala na bango. Estão à procura que Deus faça prosperar os seus trabalhos. Mais na linepsa ndeko moko. Mas quero avisar ao irmão, Adresse ya Nzambe, o endereço de Deus c'est la parole de Dieu. é a sua palavra. Soko lingi o localiser Nzambe. Se quiser localizar a Deus, Adresse na ye, o seu endereço c'est la parole de Dieu. é a palavra de Deus. Muto ayebi valeur ya liloba Nzambe. A pessoa que conhece o valor da palavra de Deus, Azui yango atango na misala. pegá-lo e colocá-lo em prática, Vie na ye ekoma en couleur. a sua vida é colorida. Na se na mabele awa batu baokamwa marche na ye. Aqui na terra as pessoas vão admirar sua caminhada. Yango Yesu alobi, É por isso Jesus narra, pato oti kotanga, onde acabamos de ler, si vous demeurez en moi se vocês demorarem em mim, et que mes paroles demeurent en vous, e a minha palavra demora também em vós, demandez ce que vous voudrez. peça tudo quanto quiserdes, Il vous sera accordé. e vos será acordado.
La communion entre les disciples et le Seigneur Jésus. A comunhão entre o discípulo e o Senhor Jesus. Na verset biblique toti kotanga. No verso bíblico quando acabamos de ler. Eza mentionné na deux phrases oyo. Está mencionado nessas duas frases. Demeurer en Jésus. Demora em Jesus. Et que ses paroles demeurent en nous. E que a sua palavra permaneça em nós. Poto zala na communion na Nzambe. Para nós termos a comunhão com Deus. Il faut que la parole de Dieu puisse demeurer en nous. A palavra de Deus tem que demorar em nós. Soki liloba Nzambe. Se a palavra de Deus eumeli kati na biso. Permanecer dentro de nós. Totosi yango. Obedecermos. Totiango na misala. Colocá-lo em prática. La grâce la plus précieuse est à la partage d'Abisso. A graça mais preciosa será a nossa partilha. Quelle est cette grâce précieuse? Qual é essa graça preciosa? Toutes les prières te sala exala exaucées. Toda oração que nós fizemos será nos dada. Je répète. Eu repito. Soki liloba Nzambe. Se a palavra de Deus eumeli kati na biso. Permanecer em nós. Totiango na misala. E colocá-los em prática. La grâce la plus précieuse est à la partage d'Abisso. A graça mais preciosa será a nossa partilha. Quelle est cette grâce la plus précieuse? Que é esta graça mais preciosa? Toutes les prières. Toda oração. Oto sala pa Nzambe. Que nós fizermos a Et Deus. aux ala exaucé. Será nos dado. Christ dit. Jesus disse. Si vous demeurez à moi. Se vocês demorarem em mim. Et que mes paroles demeurent en vous. E a minha palavra permanecer em vós. Demandez ce que vous voudrez. Podem pedir o que quiser. Il vous sera accordé. E vos será acordado. Tobeteli Yesu Masia mabo makas. Vamos aplaudir a Jesus Messias. Tant que l'obéla la parole de Dieu. Enquanto falamos da palavra de Deus. Na liloba Nzambe. Na palavra de Deus. Tozali na logos pe tozana rema. Temos o logos e temos o rema. Je répète, tolobela sur la parole de Dieu. Eu repito, estamos a falar sobre a palavra de Deus. Dans la parole de Dieu, dentro da palavra de Deus, tozana partie to benga logos et pe tozana partie to benga rema. Temos a parte que chamamos logos, temos a parte que chamamos rema. Logos, c'est la parole de Dieu écrite. É a palavra de Deus escrita. Logos. É o logos. C'est la parole de Dieu é a palavra de Deus écrite escrita dans la Bible. Dentro da Bíblia. Tobengango logos. Isso chamamos logos. 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 Ezaba archive. São arquivos. Makambo nzamba sala. As coisas que Deus fez. Makambo aloba. O que ele disse. Ekomama awa. Está escrito aqui. La parole de Dieu écrite. A palavra de Deus escrita. Logos. É o logos. Logos, c'est la parole de la référence. É a palavra da referência. Donc, ce qui est dans quer dizer, do jeito que estou a pregar, dans soit référence. Estou a pegar a referência. Dans la parole de Dieu écrite. Dentro da palavra de Deus escrita. Logos, c'est la parole de la référence. O logos é a palavra da referência. J'explique la parole de Dieu. Eu vou explicar a palavra de Deus. A partir de la référence on a dans la Bible. A partir da referência que estou a tomar na Bíblia. Logos, c'est la parole de Dieu écrite. É a palavra de Deus escrita. Qui permet au Saint-Esprit. Que permite ao Santo Espírito. D'ajouter la pensée de Dieu. De ajuntar o pensamento de Deus. Pendant le message. Durante a mensagem. Donc, tant que tu es côté, quando viemos pregar, le Saint-Esprit ajoute la parole de Dieu, alias la pensée de Dieu. Aumenta o pensamento de Deus. Nanzela, il y a logos. No caminho do logos. Nanzela, il y a parole de la référence. Através da palavra da referência. Le Saint-Esprit prend la référence. O Santo Espírito pega na referência. Et il ajoute la pensée de Dieu. E ele aumenta no pensamento de Deus. Et il nous explique les choses cachées derrière les Écritures. Ele nos explica as coisas escondidas dentro da Escritura. La première partie, dans la parole de Dieu, nous avons logos, la parole de Dieu écrite. A primeira parte das Escrituras temos o logos, que é a palavra escrita. Et tozape na eloko tobenga rema. Temos também aquilo que chamamos rema. Rema, c'est la parole parlée de Dieu. O rema é a palavra falada de Deus.
La parole qui sort directement dans la bouche de Dieu. As palavras que saem diretamente da boca de Deus. Rema, Rema eza liloba, é a palavra oyo nzambe abimisa na munoko na que ye, Deus faz sair na sua própria boca. directement, Diretamente pour adresser à une personne, para a uma pessoa to à un groupe de gens. ou a grupo de pessoas. Rema. É o rema. Rema, Rema c'est la parole parlée par Dieu é a palavra falada por Deus. qui peut ne pas avoir la référence biblique. Pode ter também a referência bíblica. Rema, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Rema é a palavra que sai na boca de Deus, Oyo ekozala pe ekomama te na Bible. que pode não estar escrita também na Bíblia. Tobenga yango rema sans référence. Isso chama-se rema sem a referência. Nzambe alobi na yo likambu. Deus falou-te algo. C'est le rema de Dieu. É o rema de Deus. Alléluia. Bem, Amém. amado, o tema no qual o homem de Deus está a abordar é a palavra de Deus. Rema, Rema eza la promesse que Dieu donne à une personne en particulier. é a promessa que Deus dá a uma pessoa em particular. Rema, Rema c'est la parole d'alliance, é a palavra da aliança. la parole secrète. É a palavra secreta. Nzamba bengi yo, Deus te chamou, alobi no liloba moko, falou-te alguma palavra na secret. em segredo. Apesi yo bilaka na ye mpo na marche ya vie chrétienne na yo. Te deu a sua esperança na marcha cristã sua. Ekozala eza na référence biblique te, c'est le rema. Pode não ter a referência bíblica, isto é rema. Rema, Rema eza parole d'honneur é a palavra de honra que Dieu donne à une personne que Deus dá a uma pessoa lorsque cette personne a agité Dieu pour qu'il puisse agir. quando esta pessoa agita Deus para se precipitar em agir. Ozaki na prière, Estavas na oração, tu as rappelé Dieu le logos. tu fizeste lembrar Deus logo. Oyebisi nzambe ekomama boye, ekomama boye, ekomama boye. Disseste a Deus, está escrito assim, está escrito assim. Oagite nzambe po agir. Tu agitaste Deus para agir. Et Dieu vient, E Deus veio, il te donne une parole d'honneur. Ele te dá uma palavra de honra. Cette parole, c'est le rema. Esta palavra é o rema. Est-ce que je parle à quelqu'un? Será que eu falo em alguém? Bem, amado, este é o momento da palavra onde você esteja concentrado. Rema, Rema c'est la volonté de Dieu é a vontade de Deus, révélée à une personne en particulier. revelada a uma pessoa em particular. Rema. É o rema. Rema, ce n'est pas la parole écrite. Rema não é só a palavra escrita. Ce n'est pas. Não é a palavra escrita. La parole écrite, c'est logos. A palavra escrita é o logos. La parole de Dieu écrite dans la Bible. É a palavra de Deus escrita dentro da... Alias, mais rema, Mas o rema c'est la parole qui sort directement dans la bouche de Dieu. é a palavra que sai diretamente na boca de Deus. Tozana trois types ya rema. Temos 3 tipos de rema. Bana nzambe sika bolanda biso très bien. Os filhos de Deus onde estão nos acompanhem bem. Tozana trois types ya rema. Temos 3 tipos de rema. A. Rema comme la parole créatrice. O rema como a palavra criativa. Toke na Bible, Vamos na Bíblia. na 2 Pierre. Segunda de Pedro. Bem, amado, este é o momento da palavra, este momento pode mudar. 2 Pierre chapitre 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. 2 Pierre chapitre 3 verset 5. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5. Lemos em português. Amen. 5 diz: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Fada, pela palavra de Deus. Je vais lire en français. Je vais lire en français. Amen. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau.
Donc, pour expliquer l'écriture, on a dit rappeler de Romoko. Para explicar essa escritura, quero fazer lembrar o irmão. Tolo belanatina ya parole de Dieu. Estamos a falar acerca da palavra de Deus. Tolo na parole de Dieu, tu as na logos. Falamos que na palavra de Deus temos o logos, Ou est parole écrite, que é a palavra escrita, parole de la référence, é a palavra da referência, ba archive, são arquivos. et tozana rema. E temos o rema, La parole parlée de Dieu, é a palavra falada de Deus, qui sort directement de la bouche de Dieu. que sai diretamente da boca de Deus. Nyonso esa la parole de Dieu. Tudo isso faz a palavra de Deus. Et Christ a lobi pas totanga na Jean 15, 3, Jean 15, 7. Cristo disse, onde lemos no livro de João 15 a 7, Soki maloba nanga eza kati na bino, se a minha palavra permanecer dentro de vós, bosengelo nyonso bolingi. pensai tudo o que quiserdes. Donc bana nzambe, Os filhos de Deus il faut bayeba têm que saber, que tant que poussa na pa nzambe, enquanto nos aproximamos a Deus, tozo senge o tolingi, pedimos o que nós poto quisermos prospérer, para prosperar, poto distinguer, para ser distinguido, poto que musika na vie, para ir além na vida. nous ne devons pas ignorer Não podemos ignorar que liloba ya nzambe, que a palavra de Deus yango eza adresse ya nzambe, é o endereço de Deus, yango eza base, é a base. esengeli faut evanda kati na biso. É necessário demorar dentro de nós. Soki evandi, Se permanecer, Christ alobi tosenga nyonso tolingi. Cristo disse, pensamos tudo o que quisermos. Siko tolobi na kati ya rema, Agora dizemos dentro do rema, toza na premier point rema comme la parole créatrice. temos o primeiro ponto com o rema como a palavra criativa. Alléluia. Rema comme la parole créatrice. A rema como a palavra criativa, Pas toti kotanga. onde acabamos de ler. Bible lobi A Bíblia narra likolo o céu ekelama na nzela ya liloba nzambe. foi criado a caminho da palavra de Deus. Na loba rema Eu estou a dizer a rema comme étant la parole créatrice. como a palavra criativa. Rema, c'est-à-dire la parole qui sort directement de la bouche de Dieu. Rema significa a palavra que sai diretamente da boca de Deus. Ce n'est pas la parole écrite. Não é a palavra escrita. Parce que Bible lobi, Agora a Bíblia narra, na 2 Pierre, segundo Pedro, pas totangi na chapitre 3 na verset 5. onde acabamos de ler capítulo 3, versículo 5. Que likolo ekelama na liloba nzambe. O céu foi criado pela palavra de Deus. Donc likolo O céu esalama na rema. foi criado pelo rema. Esalama na liloba ebimaki directement pa nzambe. Foi criado pelas palavras que saiu diretamente a Deus. Écoute ce que la Bible dit. Escuta o que a Bíblia diz. Les cieux existèrent O céu existe par la parole de Dieu. pela palavra de Deus. C'est que ezalaka te. Quer dizer, não existia. Mais le jour où Dieu Mas o dia que Deus abimisa rema, fez sair a rema, la parole qui avait sorti directement dans sa bouche, a palavra que saiu diretamente da sua cette boca, parole a créé les cieux. essa palavra criou o céu. E C'est pour cela la Bible dit, por isso que a Bíblia diz, les cieux o céu existèrent existe par la parole de Dieu. pela palavra de Deus. Donc rema, Rema la parole qui sort de la bouche de Dieu, é a palavra que sai diretamente da boca de c'est Deus. la parole créatrice. É a palavra criativa. Ce qui est na vie na yo, Quando vem na sua vida, ce qui nzamba lobi na vie na yo, quando Deus fala na sua vida, so liloba evandi na vie na a yo, palavra permanecer oyo ebima na monoko ya nzambe. que sai na boca de Deus. Bien aimé, eloko oyo exista te. O que não existia, Je dis à quelqu'un, eu digo a à alguém, cause ya rema, através da rema, ekoexiste. vai existir. Amém. Et qu'est-ce que Dieu fait? O que Deus fez? Nzambe azwa rema. Deus pegou a rema, Ata na munoko ya basali na ye, je souligne les prophètes. colocou na boca do seu servo, ou sobrinho, o profeta. Ba prophètes, Os profetas, na minoko na com bango, suas bocas, ils ont le rema de Dieu. eles têm rema de Deus. Un prophète, Profeta, lorsqu'il prend la parole de Dieu, quando ele fala a palavra de Deus, il y transmet à la vie à quelqu'un, ele transmite em alguém cette parole esta palavra, va créer cria ce qui n'a jamais existé. o que não existia. Amém. Amém. Yango moni mwasi mo na Canada, Por isso que você viste uma mulher em Canadá, azali na problème ya otambola, ela tinha problema de andar. ntango aboti Quando ela deu a luz, na césarienne, foi dar parte em cesariana, makolo elembi ye, os seus pés ficou fraca. akotambola lisu te. Ele não conseguia mais caminhar. Premier jour atamboli te, Primeiro dia ela não caminhou, makolo elembi. os seus pés ficou enfraquecidos. Na hôpital bapesi ye
kitsa bakoka azonga na ndako yanga baosela No hospital, ele na cadeira de roda para começar a utilizar em casa. bapesi na muleta wana munene o basimba bo yanga baotambola Ele na era com muleta para começar a caminhar com ele em casa. premier jour Primeiro dia, atamboli te ela não caminhou. deuxième jour Segundo dia, troisième também. jour Terceiro também. quatrième jour Quarto dia, aotambola te ela também não caminhava. na cinquième jour Quinto dia, abengi prophète ligou para o profeta na nzela WhatsApp através do WhatsApp. prophète ayebisi O ye profeta disse-lhe: tindilanga nanu video moko ata ya 1 minute envia-me ainda o vídeo de 1 minuto namona ndo otambola te para me ver do jeito que você. Cura milagrosa, resultado de oração do homem de Deus, profeta Benizico. A irmã que estamos a ver neste momento, ela está em Canadá. A irmã foi para dar a luz e a irmã sofreu cesariana. Depois de sofrer a cesariana, a irmã perdeu os seus pés, ela já não conseguia de caminhar, só caminhava com a ajuda de muleta. O seu marido ligou para o homem de Deus, profeta Benizico. mpo na hôpital balobaki ke banere ya makolo ekatani akotambola lisu Porque no te hospital disseram as veias dos seus pés foi arrebentada, ela não pode mais caminhar. donc prophète atali video wana nde akotambola te Quando o profeta viu aquele vídeo que a irmã não conseguia caminhar, prophète arapele o ye profeta lhe ayebisi fez ye lembrar. maintenant Disse agora, tika moleta wana deixa aquela banda mulher, kotambola na yo começa a caminhar. Natamboli sana napasa nazanda solo nazaki na pasi nzambe abikisinga paster asambe mpona la profeti be nzambe profeti be na abikisinga bandeko pota kiti na ndo otambola nango kiti yango natiki kiti natiki beki yango makolo yango natamboli oyo elonga te nzambe asaleli nga 5 jours natambolaka te lelo natamboli nzambe abikisinga immédiatement Agora, imediatamente, atiki moleta ela deixou a mulher, abandi kotambola começou a caminhar a cause ya rema ya nzambe através da rema de Deus, na munoko ya prophète na boca do profeta. esika olanda nga Você me acompanha, je vais faire comme Dieu eu posso fazer como yo ozolanda biso você que está nos acompanhando, eloko nyonso exista te na vie na yo que não existia na sua vida, na famille na bino na vossa família, soki richesse exista te a riqueza não existia, kikimia exista se te a paz não existia, soki boni santé exista se a te boa saúde não existia, existe maintenant na kombo na yesu agora em nome de Jesus, je libère le rema dans ta eu vie liberto a rema na sua vida, oyo nyonso exista te tudo que não existia, ebanda koexiste na vino na kombo na yesu começa a existir na sua vida em nome de Jesus. eloko nyonso satana abebisa Tudo que Satanás destruiu, eloko nyonso ayiba tudo que Satanás roubou, nalobi na kombo na yesu eu digo em nome de Jesus. ezongi au nom puissant de Voltou jésus em nome poderoso de Jesus. betela rema mabo makasi Bem, amado, não te esqueça, o tema de hoje que o homem de Deus está a falar é a palavra de Deus. bien aimé Bem, amado, tolongolo ba point b ya rema nós queremos falar ponto B de rema. rema comme étant la parole prophétique. Rema como a palavra profética. Le rema prend aussi la forme de la parole prophétique. A rema tem a forma de palavra profética. 2 Pierre chapitre 1. Segundo de Pedro, capítulo 1. 2 Pierre chapitre 1, verset 19. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Lemos em português. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Temos assim, tanto mais confirmada, a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareia e a estrela da alva nasce em vossos corações. Vou ler em francês, segundo livre de Pedro, capítulo 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne et
le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Le rema ezwaka forme ya parole prophétique. também recebe a forma de palavra profética. La parole prophétique, A palavra profética c'est la parole qui rend Jésus réel dans nos vies. é a palavra que traz Jesus em real em vida. Oyebi bato ebele batanga Bible. Muitos leem a Bíblia. Yesu asalaki boye, Jesus fez isso, abikisaki boye, curou aquilo, adelivraki boye. libertou assim, Mais vivaka réalité à Jésus wana te. mas eles não vivem a realidade de Jesus. Mais lorsque le rema vient, Mas quando a rema vem, la parole est prophétique. a palavra profética Et comme il s'appelle Jésus réel na vie à Batu. torna Jesus real na vida das pessoas. Batu ba koma ko vivre Yesu. As pessoas vão começar a viver Jesus. Makambo asalaki. O que ele fazia, Oya lobaki. o que ele falou, Ba promesse na as ye. suas promessas, Le rema a rema, rend Jésus réel mete Jesus real dans nos vies. na vida. Le rema Rema amène la révélation de Christ dans la vie des personnes. leva a vida de Cristo na vida de alguém. Le rema Rema eyaka ponako éclairer vie à bateau. vem para esclarecer a vida das pessoas. Bible lobi pa toti A kotanga Bíblia narra onde acabamos de na 2 Pierre 1:19 segundo Pedro 1:19, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Lokola mwinda como a lâmpada oyo eyaka kopela que acende esika molili. onde há escuridão. Lorsque le rema vient, Quando a rema vem, la parole parler de Dieu vient. a palavra falada de Deus vem, Esika molili ezalaki. onde tinha escuridão. Rema emema lumière. A rema traz a luz. C'est pour cela, Por isso, les jours de la création, no dia da criação, la Bible dit, a Bíblia narra, il y avait des ténèbres havia as trevas dans la surface de l'abîme, sur toute la terre. em toda a terra. Il y avait des ténèbres. Tinha as trevas. Mais lorsque Dieu est venu avec les rema, Mas quando Deus veio com a rema, il a dit ele disse que la lumière soit. que haja luz. La Bible dit, A Bíblia narra et la lumière fit. que houve a luz. Parce que les rema, Porque a rema et yaka lokola mwinda, vem como a luz. et sika molili ezalaki. Onde há escuridão. Je prends la parole de Dieu Eu pego a palavra de et Deus je prononce pour e quelqu'un. eu falo em alguém. Et si nyonso molili ezalaki, Tinha as trevas. qu'il y ait la lumière au nom de Haja Jésus. a luz em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu recebo. Lorsque la parole prophétique vient, Quando a palavra profética vem, le rema, a rema, la parole qui sort de la bouche de Dieu, a palavra que sai na boca de Deus, et si masumu ezalaki, onde há pecado, le rema amène la lumière. a rema traz a luz. Et si blocage ezalaki, Onde há bloqueio, le rema amène la lumière. a rema traz a luz. Et si kolele ezalaki, Onde tinha choro, le rema amène la lumière. a rema traz a luz. Là où les choses ne marchaient pas, Onde as coisas não caminhavam, la parole de Dieu a palavra de Deus amène la lumière. traz a luz. C'est pour cela que Jésus dit, Por isso que Jesus disse, si mes paroles habitent en vous, se as minhas palavras permanecerem em demandez vós, tout ce que vous voulez. peçam tudo que vocês quiserem. Laisse que la lumière Deixa que a luz ekota na ndako na yo, que entre na sua casa, éclairer libota no mobimba na kombo na Yesu. esclarecer toda a sua família em nome de Jesus. Et si nyonso mona clair te, Onde que não tinha clareza, mona clair lelo, que vê que tenha clareza au hoje, nom puissant de Jésus. em nome poderoso de Jesus. Le rema, A rema, loba rema, rema, diga rema, rema, diga rema. rema. Fala tudo, papai. Rema, Rema, na point C, em ponto C, c'est la parole é a qui palavra produise la foi. que produz a fé. Rema. Rema. La parole qui produise la foi, ce n'est pas le logos. A palavra que produz a fé não é logos. Logos, la parole écrite. Logos é a palavra escrita. La parole qui nous permet de méditer, A palavra que nos permite a meditar. de lire, Ler, relire, reler, examiner, examinar, poser des questions. fazer perguntas. Rema.
É a rema. alias logos, A logos. la parole écrite. A palavra escrita, logos. Mais la révélation Mas a revelação que le Saint-Esprit donne que o Santo Espírito dá en relation de la parole écrite, em relação à palavra escrita, le rema, é a rema, ça produit la foi. produz a fé. Romains chapitre 10. Romanos capítulo 10. Vous savez qu'un prophète, c'est quelqu'un aussi qui a la facilité d'expliquer les Écritures. Vocês sabem, o profeta é alguém que tem facilidade de explicar as escrituras. Prophète à cause ali kukumate. Profeta não pode ser gago. Além de la prophète a mutu azana deux deniers. Profeta é alguém que tem duas moedas. C'est-à-dire la parole et la Quer puissance. dizer, a palavra e o poder. Amém, papai. Prophète ali kukumazalate. Não existe profeta gago. C'est que dans le prophète qui n'a pas la parole et ça abondamment katinete. Celui-là n'est pas un prophète. O profeta é que a palavra não está dentro dele, aquele não é o profeta. Parce que le ministère Nabiso, c'est d'abord le ministère de la parole. Porque nosso ministério primeiramente é ministério da palavra. C'est que lorsqu'on donne le micro à un prophète, Porque quando dá micro a profeta, tu vas écouter la parole de Dieu. vais ouvir a palavra de Deus. Amém. Rema, la parole qui produit la foi. Rema é a palavra que produz a fé. Romains chapitre 10, Romanos capítulo 10. verset 17. Si on attend en français, tu l'attends, non, ok, na souka. Tu continues aussi mardi. Vamos continuar na terça-feira. Natangi Romains chapitre Eu 10, leio Romanos capítulo 10, verset 17. versículo 17. Ainsi la foi E assim a fé, vient de ce qu'on attend. pela pregação, Non, não interpreta aí. Vient de ce qu'on attend. Vem daquilo que nós ouvimos. Ainsi la foi, ainsi a fait, ainsi la foi assim a fé vient de ce qu'on attend. vem daquilo que ouvimos. Ce qu'on attend Aquilo que ouvimos vient de la parole de Christ. vem da palavra de Cristo. Ok, très bien. La Bible dit A Bíblia diz que la foi que a fé vient de ce qu'on attend. vem daquilo que nós ouvimos. C'est que la foi vient de Rema. Quer dizer, a fé vem de rema. La foi ne vient pas de ce qu'on lit, on lit. A fé não vem daquilo que nós lemos. Mais la foi vient de ce que nous attendons. Mas a fé vem daquilo que nós ouvimos. Et la Bible dit ce qu'on attend Quer dizer, a Bíblia diz também aquilo que nós ouvimos vient de la parole de Christ. vem da palavra de Cristo. N'a souligné. Eu sublinho. Ne vient pas de la parole de Dieu. Não vem da palavra de Deus. Vient de la parole de Christ. Não vem da palavra de Cristo. La parole de Christ, A palavra de Cristo c'est le Rema. é a rema. C'est quoi la parole de Christ? O que é a palavra de Cristo? C'est la révélation É a revelação que le Saint-Esprit nous donne que o Santo Espírito nos au dá moment du message no momento de mensagem. en référence de la parole écrite. A referência da palavra escrita. Je prends l'écriture, Eu pego a escritura. je donne la référence, Eu dou a referência. total écriture, Vamos ler a escritura. le Saint-Esprit, O Santo Espírito il commence à me révéler vai começar a me revelar la volonté de Dieu a vontade de Deus. en référence de la parole écrite. É referência da palavra Cette escrita. volonté-là Aquela vontade que le Saint-Esprit me révèle que o Santo Espírito me au revela. moment de la No parole, momento da palavra c'est ça la parole de Christ. é a palavra de Cristo. Ce qu'on est en train d'écouter, Aquilo que nós ouvimos qui sort directement de la bouche de Dieu, sai diretamente da boca de c'est Deus. ça le Rema. Aquilo é rema. C'est la parole qui produit la foi. É a palavra que produz a fé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Será que eu falo a alguém? Amém. Maintenant, Kamwaka, Mas eu admiro, je disais clairement dans nos églises, eu digo claramente na nossa igreja, bandimi ba chrétiens, os cristãos, ils négligent la parole, eles ignoram a palavra. ils viennent à l'église en retard, Vêm à igreja tarde, ils connaissent bien quand est-ce que le message commence, eles sabem muito bem o momento da palavra, l'heure du message, a hora da palavra, a mais ils mensagem, viennent en retard. mas chegam tarde, C'est pour cela qu'ils n'ont pas la foi. por isso que eles não têm a fé. La foi, A fé, c'est que lorsque nous écoutons la parole de Christ, le Rema, quando nós ouvimos a palavra do Cristo, rema. le Rema produit la foi. Rema produz a Ce fé. que je dirais à quelqu'un, Aquilo que vou dizer a alguém,
na église, na igreja, il faut oyaka à temps. tens que vir cedo. Il faut oyaka vraiment avant Tens que chegar cedo. pour écouter le rema de Dieu, Para ouvir a rema de Deus. la révélation de Dieu, A revelação de Deus. la révélation cachée derrière les Écritures, A revelação guardada por trás das escrituras. la parole de Christ, A palavra de Cristo. la parole qui sort directement dans la bouche de Dieu. A palavra que sai diretamente da boca de Deus. C'est cette parole qui produit la foi. Essa palavra que produz a fé. Kanisa, Lembra-te? la Bible dit, A Bíblia diz: kozanga kondima a falta da fé ezali pasi po mutu to impossible po mutu asepesa é nzambe. impossível alguém alegrar a Deus. Yango moni bana nzambe Por ebele isso que você veja muitos filhos de bazo Deus sambela, estão a orar, bazo luka nzambe asala bango, estão a procurar que Deus opere alguma babosani coisa, que la parole mas esqueceram que a de Dieu a palavra de Deus eza adresse ya nzambe. é o endereço de Deus. Oyo soki oluki na adresse na ye, Quando você lhe procura no seu endereço, oyo soki habite abondamment kati na yo, aquilo quando habitar abundamente em ti, qui sabi demander ce que vous voulez. Cristo disse: peçam tudo que C'est vocês que cette quiserem. parole va produire la foi. Quer dizer, esta palavra vai produzir a Tango fé. kosenga nzambe, Quando vais pedir a Deus, nzambe osepela na yo. Deus vai alegrar em ti. Nde na ote koloba ne Do bandeli. jeito que eu comecei no princípio, Tango Christ aoloba na badisciple, quando Cristo falava aos seus discípulos: si vous demeurez en moi, se vocês permanecerem em mim mes paroles demeurent en vous. e minha palavra permanecer Il dit demandez ce que vous voulez, il vous sera accordé. peçam tudo que vocês quiserem e será vos dado. Christ aoloba sa badisciple Cristo mostrava aos discípulos la grande communion a grande comunhão avec Dieu. com Deus. Eza na nzela ya baphrase oyo mibale. Se está no meio dessas duas, Demeurez en moi permanece em mim et que mes paroles demeurent en vous. e a minha palavra permanece em vós. Si et seulement si, Se é mesmo assim, na vie na yo, na sua vida, que la parole de Dieu habite que abondamment. a palavra de Deus habita abundantemente, La grâce la plus précieuse a graça mais preciosa sera ton partage. será sua palavra. Quelle est la grâce la plus précieuse? Qual é a graça mais preciosa? Toutes tes prières Todas as orações seront exaucées. serão escutadas. Bien-aimé, Bem amado, il faut lire la parole écrite. tens que ler a palavra Il faut escrita, méditer la parole. tens que meditar a palavra. Je disais la parole écrite. Eu digo a palavra escrita, Otobengi logos. que chamamos logos, Il faut réfléchir, e tem que refletir, poser des questions. fazer perguntas, Et il faut aussi e também tens donner du temps à écouter les rémas. dar o tempo a ouvir rema, La parole créatrice. a palavra criativa, La parole qui amène la lumière a palavra que traz a luz, et la parole qui produit la foi. a palavra que produz a fé. Que le Seigneur vous Que bénisse. o Senhor vos abençoe. To beteli Yesu masia mabo Aplaudir makasi. fortemente pela glória de Deus. Bem amado, acabamos de ouvir a palavra de Deus. Mais uma vez, o meu Deus nos alimentou espiritualmente. Me falou acerca de palavra de Deus. Bem amado, o meu Deus nos falou acerca de 3 tipos de rema. Rema, palavra criativa, rema como palavra profética e a rema que produz a fé. Amém. Neste momento onde que estás na sua casa com a sua família, começa a interceder, começa a orar. Diga a Deus que a palavra de Deus possa tomar conta da sua vida. Talvez você andaste fora da palavra, não tinha conhecimento do que era a palavra de Deus na sua vida. Neste momento começa a dizer a Deus que a rema, 3 tipos de rema, que produz a fé, que produz a palavra criativa, que produz a palavra profética, que toma conta da sua vida, que toma conta da sua família, que toma conta do seu ser. Que a palavra de Deus que possa introduzir alguma coisa nova na sua vida. Oremos em nome de Yehoshua. Pai, nosso Deus poderoso, acabamos de ouvir a sua palavra. Pai, a nossa oração é que, meu Deus, meu Pai, que na minha vida, que a sua palavra demora em mim. Meu Deus, quero sempre considerar a sua palavra, seja escrita, seja a rema. Meu Deus, quero que a sua palavra habita abundantemente na minha vida. Pai, quero sempre ouvir a sua palavra, colocar em prática, meditar a palavra, meu Deus. E sempre quero dar oportunidade, Pai, na minha vida para ouvir sempre a palavra falada de Deus, a palavra que sai diretamente na sua boca, para criar na minha vida, para trazer a luz na minha vida e para criar a fé na minha vida. Meu Deus, muito obrigado, Pai, pela palavra que nós acabamos de ouvir.
Muito obrigado, Deus. Bem, está na presença de Deus. Bem, acabamos de ouvir a palavra. Bem, ponha a palavra de Deus em prática. Diga a Deus que te ajuda a pôr a palavra de Deus em prática. Bem, se hoje somos chamados servos de Deus, é porque ouvimos a palavra e metemos em prática. Amém. Bem, a Bíblia está nos dizer, tudo passará, mas a palavra de Deus não passará. Amém. Diga a Deus, hoje tomei a decisão de meter a palavra de Deus em prática. Diga a Deus que te capacite. Ora em nome poderoso de Jesus. Meu Deus e meu Pai, ajuda-me para colocar a sua palavra em prática. E na minha vida, meu Deus, na minha vida. Pai, quero a colocar em prática. Cada vez vou ler a palavra escrita, o Logos. Cada vez vou escutar a rema, a palavra que sairá na sua boca. Santo Espírito, ajuda-me para que possa colocar sempre em prática. Meu Deus, é através da sua palavra que nós prosperaremos. É através da sua palavra que nós vamos começar a sua graça. Obrigado, meu Deus, obrigado, Santo Espírito. Precisamos da sua ajuda. Em nome de Jesus. Bem amado, acabamos de ouvir a palavra de Deus. Cristo é a palavra que existiu desde os princípios. Amém. É o Espírito de Deus que andou sobre as águas. Onde o pregador acabou de dizer, onde o profeta acabou de narrar, disse que havia as trevas entre a face da terra. Mas esta luz que andou sobre as águas, quando iluminou sobre as trevas, houve luz. Essa luz é Cristo. E Cristo é a palavra que nós ouvimos hoje. Bem amado, quero que você entre na profundeza da oração. Diga a Deus, este Cristo, este rema, que seja luz na sua vida. Amém. Este rema, que possa te ajudar a crescer a fé na sua vida. Bem amado, oremos em nome de Jesus. Bem amado, é o nosso Deus, Criador do céu e da terra, Pai celestial. E essa palavra rema, a palavra profética, a palavra que cria, a palavra que produz a fé, Pai, que ilumina a minha vida, o meu coração, que esteja abundantemente na minha vida. Meu Deus, muito obrigado. Santo Espírito, quero que esta palavra seja permanente na minha vida. Quero que esta palavra muda a minha vida. Jesus Cristo, tu és a luz deste mundo. Tu és a rema. Esteja permanente na minha vida. Tu disseste na sua palavra, se a minha palavra habita abundantemente em vós, pede o que quiser. Meu Deus, que esta palavra seja a prioridade da minha vida. Que a sua palavra seja a primeira coisa na minha vida. Que a sua palavra produz a fé na minha vida. A Bíblia diz que a fé é praticamente impossível para agradar a Deus. Preciso da fé, Pai, que vem através da sua palavra. Em nome de Jesus. Bem amado, agradeça a Deus do jeito que nós acabamos de ouvir a palavra de Deus. Bem amado, Deus é que permitiu na manhã de hoje, no domingo de hoje, para nós ouvir essa palavra. Para o homem de Deus falar acerca da palavra. Diga a Deus, obrigado, papá, pela alguma coisa que aconteceu na minha vida. Bem amado, tudo quanto que o homem de Deus declarou na sua vida, eu creio como filha do profeta, aquilo aconteceu. Por isso agradeça a Deus pelo momento da palavra na qual nós tivemos. Oremos em nome de Deus. Pai Santo, nós agradecemos a Ti, meu Deus, por sua graça, obrigado pelo momento, obrigado pela oportunidade, obrigado pela sua graça. Pai, nos fez a graça de ter boa saúde e de aproximarmos da sua presença, acabamos de ouvir a sua palavra. Pai, muito obrigado, que o seu nome seja louvado, que o seu nome seja glorificado. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Deus poderoso, Criador do céu e da terra, esta manhã acabamos de estar na sua presença. Nós agradecemos bastante, Santo Espírito, pela oportunidade que nos concedeu a Ti. Nós aproximamos na sua presença, ouvimos a palavra e tudo que nós
pedimos através das nossas orações, Pai, nós acreditamos que você concretizou isso. Pai, é por isso não faltemos palavra, digamos, Pai, muito obrigado a Ti. Santo Espírito, a nossa oração é que dê-nos a vontade de meditar a sua palavra, de ler a sua palavra, de não deixar as nossas Bíblias distantes, de ficar sempre ao lado das palavras escritas. Meu Deus, é que cada vez queremos aproximar na sua presença. Pai, para nós aproximamos muito cedo para ouvirmos a rema, as palavras que saem diretamente na sua boca. Pai, cada vez estaremos na sua presença para ouvir a rema. Pai, que a sua palavra cria coisas que faltavam nas nossas vidas, que traga a luz nas nossas vidas e que produz a fé. Meu Deus, muito obrigado. Pai, todos os irmãos que estavam a acompanhar este programa nas suas santas mãos, Pai, você sabe a preocupação de cada um. Meu Deus, estenda a sua mão, a distância nunca foi barreiras. Amém. Meu Deus, opera, resolve o caso de cada um. Santo Espírito, deixa que o seu poder esteja em ação e que resolve o caso dos irmãos e irmãs que acompanharam-nos esta manhã. Pai, permanece o céu aberto e derrama a graça nas nossas vidas e na vida de todo mundo. Pai, os que estão doentes nos hospitais, os que estão nas cadeias, os que têm problemas, Pai, peço a Ti, liberta o Santo Espírito para resolver tudo. Amém. Que a sua graça seja sempre a nossa partilha, em nome poderoso do nosso Senhor Yahushua HaMashiach. Digamos 2 vezes, amém, amém. Amém, amém. Se chegamos aqui, já estamos quase no fim, já estamos a terminar. Bem, amado, estamos muito felizes com a vossa presença. Estamos aqui nesse lado e vocês estão no outro lado, estão nos acompanhar neste momento, estão nos assistir, estão nos ouvir neste momento. Estamos aqui na Assembleia A Glória Divina com o profeta Benzico, com a sua equipa. Bem, amado, esse domingo foi preparado para o homem de Deus, para nos falar da palavra de Deus. Amém. Acabamos de ouvir a palavra de Deus e tivemos um pouco de minuto de exortação. Estamos muito felizes pela vossa presença, por nos acompanhar desde o princípio até o fim. Muito obrigado, que Deus abençoe bastante. Bem, amado, que Deus abençoe o papá, a mamã, o jovem e a jovem que decidiu tomar a decisão de pôr a palavra de Deus em prática. Amém. Bem, amado, deixa que Deus do meu Pai abençoe você que tirou o seu tempo para ouvir a palavra de Deus. Em nome poderoso de Jesus. Estaremos mais uma vez na terça-feira, às 19 horas, para continuar o tema que é a palavra de Deus. Ok, Deus abençoe-vos muito. Partilha esta pregação para os outros também acompanharem e gosta da nossa página. Amo-vos bastante. Deus abençoe-vos muito. Shalom. Shalom.